Mais da metade da população brasileira afirma não ter interesse pela Copa do Mundo. E nós vamos falar também sobre os efeitos da greve dos caminhoneiros, que se tornou a maior da história. E ainda como o aplicativo WhatsApp foi a principal forma de contato para essa mobilização. Isso e muito mais agora no Redação Novo Tempo. Seja muito bem-vindo, Redação Novo Tempo no ar. Estou de volta aqui, eu acho que eu fiquei uma semana fora, então mais ou menos estou perdendo a noção do tempo, gente. Agora eu acho que foram duas. Duas semanas, Mas né? enfim, estou de volta aqui para você no rádio e na televisão. E é bom estar aqui com vocês de novo, Hélio, Suzaene, Gabriela Frontini. É um prazer. E a Gabriela tem ficado aqui mais do que eu, inclusive, eu Exatamente. acho, nas últimas semanas. Vai perder seu lugar, hein? Vai ficar para sempre aqui, Gabriela, eu tô achando, viu? E vai ocupar seu lugar. Vai ocupar meu lugar aqui. O que você acha, Gabriela? Vamos trocar? Não, acho que não vai ser o seu lugar. Mas beleza, é bom ter você de novo aqui, Gabi, jornalista Gabriela Frontini. E é bom ter você aqui também, que sempre interage com a gente por meio das redes sociais. Não nos deixe sozinhos. A nossa forma de contato com você por meio das redes sociais é no Facebook, facebook.com/ntjornalismo e @ntjornalismo. Você fala com a gente no Instagram e também lembrando o nosso site novotempo.com/jornalismo. Muito bem, alguém tem algum abraço, alguma coisa? Não, ninguém? Para todos os Ah, telespectadores. mas isso aí que tá. estão nos assistindo. É só para. Sabe pedidos de oração que a pessoa fala, quero agradecer pela vida, pela saúde e tal. Ah, melhor mandar um abraço para todo mundo que não mandar um abraço para ninguém. Tá bom. Beleza, então. Vamos então para os destaques do programa de hoje, começando com Hélio Moura, sobre Eduardo Cunha, que foi condenado a 24 anos de prisão. É isso, Hélio Moura? É, mais uma condenação para o Eduardo Cunha. Essa, no caso, tem relação com o Fundo de Investimentos do FGTS na Caixa Econômica Federal. É um processo que já vem rolando há algum tempo contra o Eduardo Cunha. Também nessa mesma o Eduardo foi condenado a mais de 24 anos de prisão, mas nessa mesma sentença o juiz também determinou uma condenação contra o ex-deputado federal e também ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Henrique Eduardo Alves, que é do mesmo partido do Eduardo Cunha. O Henrique Eduardo Alves foi condenado a 8 anos e 8 meses de prisão e outras duas pessoas também, um doleiro, o Lúcio Funaro, e o Fábio Cleto, que era um ex-vice-presidente das contas de governo e loterias da Caixa Econômica Federal. Então esses 4 foram condenados nesse processo agora que investigou desvios de dinheiro desse fundo de investimentos do FGTS, quer dizer, dinheiro que é o garantidor para os trabalhadores brasileiros e que é mantido e gerido pela Caixa Econômica Federal, mas aí esse grupo criminoso usava os rendimentos desse dinheiro para falcatruas de corrupção do crime de colarinho. E a sentença disse que o Cunha estava envolvido com isso. Disse que ele estava envolvido. Ele já está preso faz tempo, né? É isso que eu ia falar, o telespectador e o ouvinte de repente está pensando, ué, mas o Cunha já não estava preso? Estava, mas foi pelo Moro, né? É, ele já está preso já faz tempo, porque por determinação do Moro na Lava Jato, e já tem a condenação também a mais de 15 anos de prisão por corrupção, por recebimento de propinas da Odebrecht, no caso da Petrobras, no caso da Lava Jato. Então agora é mais uma condenação dele, mas também é uma condenação ainda em primeira instância. Então cabe todo aquele processo de recursos. Só que o Cunha está preso. Desde que foi preso pela primeira vez, ele nunca mais saiu de lá. Está lá no complexo penitenciário, lá em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ele falou que ia fazer um livro, ia fazer... Ele prometeu que ia derrubar a República com o livro que ele ia fazer. Ainda não saiu nenhum livro, né? Será que não, acho que ele não conseguiu. Ficou mais preocupado com as defesas lá na cadeia, né? Não conseguiu terminar de escrever ainda. Ele prometia o livro para o mês de novembro daquele ano do impeachment da Dilma, né? Ele queria ter lançado o livro dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, para derrubar a República. Acho que a editora ainda não conseguiu lançar. Ele caiu primeiro. Só repete, você falou que ele pode recorrer das duas condenações? Ele está condenado em primeira, Muito bem. Gabriela Frontini, você também trouxe um destaque para a gente no que tem a ver com uma pesquisa
que mostrou que mulheres em estágio inicial de câncer de mama não precisam fazer quimioterapia, é isso? Cerca de 70% delas não precisam. Na verdade, um tratamento hormonal seria suficiente por conta do estágio inicial da doença, como você mesmo disse, né? Uma pesquisa nova, recente, que tem livrado aí 70% das mulheres de fazerem a quimioterapia, que é um tratamento mais agressivo, inclusive com muitos efeitos colaterais indesejáveis, né? Porque a quimioterapia mata as células cancerígenas e as células saudáveis também. Então, debilita muito o sistema imunológico da pessoa, enfim. E todas aquelas questões, aquelas contraindicações, aqueles efeitos colaterais mesmo, de passar mal, vomitar e etc. E isso tem sido promissor, porque se descoberto no estágio inicial da doença, não precisa passar pela quimioterapia. Esse tratamento hormonal já seria o suficiente, ele é eficaz. Para a gente saber quem precisa da quimioterapia e quem não precisa, é preciso fazer um teste genético. Na verdade, depois da cirurgia da retirada do tumor da mama, é feito um teste nesse pedacinho, né, do tumor, para ver o grau do tumor, se ele é muito agressivo ou não. Dependendo do grau, da nota que a gente recebe nesse teste, a gente não precisa fazer a quimioterapia. Então, se as notas forem boas nesse teste, ok. Quando existe a mutação genética num determinado gene, agora eu não me lembro o código H6N4, alguma coisa assim, que faz com que o tumor se prolifere muito rapidamente, aí ele é considerado agressivo, precisa da quimioterapia. Mas tem sido um alívio para muitas mulheres, porque a quimioterapia é muito ruim, né? Sim. E muito agressivo, então seria um alívio. E ao mesmo tempo, o câncer de mama é o tumor que mais causa morte entre as mulheres, né? Mais Então, causa morte. há anos, né, a gente tem o Outubro Rosa, e anterior ao Outubro Rosa, vários movimentos relacionados à prevenção do câncer de mama, exatamente, e isso é que só reforça, né, o quanto é importante detectar o câncer de mama no estágio inicial, para que não só haja uma chance da pessoa a conseguir vencer esse câncer, mas agora que ela não precisa nem se submeter a uma quimioterapia em um bom número de casos, né? Isso. Todas essas campanhas, na verdade, servem para a gente fazer aqueles exames preventivos, que são muito importantes, né? São eles que vão conseguir detectar se tem alguma coisa ou não num estágio inicial. Então, para a gente, geralmente, mulher faz um preventivo uma vez por ano, né? Da parte ginecológica, mamas, etc. Se você tem algum caso de câncer na família, mesmo que não seja de mama, é bom reduzir um pouco esse tempo. Se for de mama, mais ainda, de repente, de 6 em 6 meses, verificar e tudo mais. Porque a eficácia do tratamento está justamente nisso. Se for detectado no início, a chance de cura é bem maior. Se já está num estágio mais avançado, dificilmente não vai precisar da quimioterapia, por exemplo. Então, toda essa campanha de conscientização, a gente fala, é a questão da prevenção, sabe? É muito importante. Eu, por exemplo, depois que tive a minha filha, estava amamentando, apareceu um nódulo no meu seio, assim, de um dia para o outro, muito grande. E comentei com o pediatra da minha filha, que foi quem também me ensinou a amamentar, e ele falou, procura um mastologista rápido. E até eu consegui, tipo, estava preocupada, porque o negócio estava aumentando e tal, e aí consegui. E ele falou, olha, vamos fazer uma biópsia aí para ver, porque precisa saber o que que é, do nada aconteceu isso. No fim, era só leite que tinha empedrado em um dos ductos e tal, mas precisei me submeter a uma biópsia, né, tirar um pedacinho daquilo que estava ali, e com o tempo o organismo já se acostumou, absorveu aquele leite e tudo mais. Depois de 6 meses eu fiz de novo para ver se tinha saído tudo, ok. Mas e se fosse algo sério? Sim. Então a gente precisa se prevenir e fazer exames. Quando você vai num médico e ele é um pouco reticente em pedir exames, né? Faça você como um paciente essa insistência, sabe? Não, doutor, eu gostaria de fazer um ultrassom, eu gostaria de fazer, tem Ou casos mude na de família. médico, né? Ou mude de médico. Tem muitos convênios que acabam limitando o número de exames, né? O médico não passa justamente porque o convênio não vai aprovar. De repente, não é um exame tão caro que dê para fazer num particular. A gente acha, né, porque paga convênio, que não tem que pagar mais nada e que as coisas são muito exorbitantes, valores enormes. Às vezes não. Às vezes com R$50, R$60 você consegue fazer um ultrassom e aí detectar se tem alguma coisa errada ou não. Então, insistir com o médico, se ele não quiser, muda de médico, se não tiver jeito, tenta fazer um exame particular, mas faça o exame, porque a prevenção é o que vai garantir ali uma saúde mesmo para você. Muito bom. De mulher para mulher, Suzane. Quase deu um slogan de uma marca aí, né? Você traz um fato triste aqui, né, que aconteceu nessa última semana, que foi uma tragédia na Guatemala, na América Central, é isso mesmo? É triste e uma coisa que eu morro de medo, sabia? Embora
não vivo assim numa região que tem algum vulcão, mas sempre que vou para algum lugar que tem aquelas águas termais, sabe? Uhum. Fico com muito medo. Bom, aconteceu o nome do vulcão é Vulcão de Fogo. Ele entrou em erupção. Até o fechamento do Redação, né, a gente tem um dado de que 99 pessoas foram mortas, mais de 300 pessoas feridas. Muitas pessoas ainda estão desaparecidas, eles não têm um número ao certo ainda para dizer. É aquela calamidade, porque daí as pessoas entram em pânico, em desespero, muita gente querendo sair da cidade. Aí tem um problema com o trânsito, né? E vira aquela confusão e aquela comoção e aquele desespero todo, né? O que eu trago de novo, assim, talvez que o G1 até colocou aqui, publicou, porque inicialmente tinha dado esses números, né, dos mortos e colocado essas mortes por conta da lava, o que também acontece. Mas o que mais prejudicou foi um efeito que eles chamam de, estava aqui procurando o nome, fluxo piroclástico, que foi a mesma coisa que aconteceu em Pompeia, né, com o vulcão Vesúvio. O que mais prejudicou, no caso de Pompeia e também agora na Guatemala, são os gases, né, o gás quente que sai. Então é onde realmente afeta mais as pessoas, porque quando não acontece esse fenômeno, como em vários outros casos de um vulcão entrar em erupção, a lava ela escorre mais lentamente, isso faz com que as pessoas consigam desocupar as cidades, evacuar, dá tempo das pessoas saírem, né? Uhum. No caso do gás não dá, porque ele chega e é uma avalanche muito grande, tipo mais de 10 mil metros de altura, percorreu mais de 8 quilômetros, assim, tipo instantaneamente, junto com os detritos, né, as pedras e tal que vem junto com esse gás. Ele é muito intenso, mais veloz que um carro, por exemplo, o G1 até comparou. Então isso prejudica ainda mais, porque mata mais pessoas, né? E menos tempo, não dá tempo de você reagir. Tanto é que quando a gente olha a história de Pompeia, a gente vê diversos corpos fossilizados da pessoa em movimento, assim, né? Tentando fugir e realmente não consegue. E agora a gente está aí com outros números que podem ser descobertos, essas pessoas desaparecidas, né, se elas estão vivas ou não. A gente vai acompanhar melhor esse noticiário para ver, então, esses números mais apuradamente. Muito bem. Eu trouxe um destaque aqui que, ao mesmo tempo que ele acaba sendo, eu não sei se dá para falar engraçado, mas ele é no mínimo cômico, mas ao mesmo tempo ele é muito triste. Na semana passada, até a produção falou que vocês comentaram em algum tema de debate do programa, sobre o caso daquele rapaz chamado Michael Rotondo, que ele tem 30 anos de idade e ele vivia na casa dos pais e os pais entraram com uma ordem judicial para ele ser despejado da casa porque ele não ajudava pagando as contas e nem ajudava com as atividades da casa, né? Etc. E não queria encontrar um emprego ainda. Queria nada. Pois é. Então, assim, acaba sendo cômico, porque você fala, como é que uma pessoa, né, nessa situação não está querendo fazer nada até o ponto dos pais terem que entrar com uma ordem judicial contra ele para ele sair, não rola um diálogo, enfim. Mas eu estou trazendo destaque porque no dia 1º de junho, agora, terminou o prazo para que o juiz tinha condenado ele a, de fato, deixar a casa, e aí ele saiu de casa. Tem até imagens dele saindo de casa, o pessoal que está acompanhando pela televisão, a produção está colocando as imagens dele agora saindo de casa ali. Michael Rotondo, ele tem 30 anos de idade e ele fez, pelos dados que eu vi, né, ele começou a fazer uma faculdade de engenharia. Ele não conseguiu se formar porque ele disse que era muito difícil ele passar nas provas de matemática, ele não conseguia passar nas disciplinas de matemática. Que é o básico. Aí, durante tá indo embora aí. Durante o período da faculdade, ele engravidou uma menina e aí teve um filho com ela, só que aí entrou numa guerra judicial, ele com a namorada, etc. E aí, faz mais ou menos 8 anos, ele tinha voltado para a casa dos pais. E aí que vem toda a situação, como é que a gente chega nesse ponto, né? Por que ele não estava querendo trabalhar?
porque essa luta judicial dele contra a namorada, né, a ex-namorada, que é a mãe do filho dele, todas as despesas são pagas pelo governo norte-americano, porque ele diz que ele não tem renda nenhuma. E aí ele falava que se ele começasse a trabalhar, ele não ia poder mais justificar que o governo pagasse essas despesas para ele, com advogados, etc. Então ele preferia não trabalhar, porque senão ele não ia conseguir... Nossa, gente, mas que pensamento... ter essa possibilidade com os medíocre, filhos, de poder voltar a se aproximar com o filho, etc. Apesar de que ele já podia ver o filho pelo menos uma vez na semana. Inclusive, esse foi um dos motivos pelos quais ele não conseguiu um dos empregos dele no site, é um site também, mas é uma rede, né? Best Buy. E ele tinha que trabalhar aos sábados, e aí sábado é o dia que ele viu o filho dele. Aí ele pediu para o pessoal da Best Buy para poder trabalhar no outro dia, por conta desse contato com o filho que ele precisava ter. Eles não deram, aí ele entrou com um processo contra a Best Buy, porque não deixou ele, demitiu ele, porque ele não queria deixar ele ver o filho, enfim. Muitos problemas envolvendo esse indivíduo. E aí, nesse meio tempo, aí ele não estava... Ele alegou para o juiz que ele não ajudava com as contas em casa e não ajudava nas tarefas domésticas em casa, porque os pais dele nunca tinham dito para ele que ele tinha que ajudar com isso. Fala sério, né? Que A Gabi tá louca. Que inocente. E, enfim, aí tanto é que os pais estavam tentando, há algum tempo já, né, que ele saísse da casa, falando, olha, consegue um emprego e tal. E aí quando a história ganhou mídia, uma rede de pizzarias norte-americana ofereceu um emprego para ele e tal. E ele não quis, né? E ele não quis, porque daí senão ele ia ter renda e não ia poder continuar com essa ajuda do governo para poder conseguir a guarda do filho ao invés de estar com a ex-namorada. E, enfim, e aí no final das contas, nas discussões com o juiz ali, foram várias as cartas que os pais mandaram para ele, intimando para sair e tal. E aí quando ele foi para o julgamento, ele falou para o juiz que ele precisava de pelo menos mais 6 meses para poder deixar a casa. Nossa, devia ter uma mudança incrível para fazer, E agora né? que ele deixou a casa, não tem renda, não tem trabalho, vai morar onde? O que aconteceu é que é o seguinte, tem um rapaz que é conhecido assim nas mídias sociais nos Estados Unidos, chamado Alex Jones. Ele é um apresentador de rádio, assim, tem cheio de teorias da conspiração, e ele disse que a mídia fez o Michael Rotondo parecer um monstro. E aí ele se dispôs a ajudar o Michael, deu $1.000 e poucos ou $3.000, alguma coisa assim para ele. Ele ia ficar numa casa alugada pelo site Airbnb e depois ia tentar morar com um amigo dele que tinha entrado em contato com ele, alguma coisa. Então, nesse momento, ele está supostamente aí, né? numa casa alugada, um alojamento alugado, com a ajuda desse apresentador de rádio aí. Você chegou a ver algum comentário das pessoas em relação aos pais, achando a atitude deles cruel, alguma coisa? Eu particularmente não vi. Eu acho que o foco foi tão grande em cima deles que sobrou pouco para os pais. Mas eu acho que nesse processo todo é natural as pessoas questionarem, puxa, mas não teve nenhum diálogo e tal. Eu acho que pelos fatos que são apontados aqui, teve diálogo durante os 8 anos que ele passou depois de não ter terminado, ter retornado para a casa dos pais, etc. E não aconteceu um diálogo normal, tanto é que daí eles partiram para as vias jurídicas porque ele se recusava a sair de casa. É um caso curioso, né? A gente até comentou no outro redação como a cultura é diferente, né? Essa relação familiar, se a gente comparar aqui com o estilo de relação entre pais e filhos no Brasil e lá, né? Mas pode acabar acontecendo aqui, porque acho que só depende da vontade das pessoas de uma coisa dessa acontecer. Ou da falta de vontade, né? Não Também. sei. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui no Redação Novo Tempo para falar sobre a greve dos caminhoneiros. A gente vai discutir como o WhatsApp foi o principal meio de mobilização dos grevistas. Redação Novo Tempo volta já.